Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, dia 2 de dezembro, né? Tá chegando o Natal, graças a Deus, mais um dia de vida. Senhor, Jesus, amado Mestre, mais uma vez estamos aqui em vosso nome para esse banquete de amor que ilumina as nossas almas, que alimenta nossas almas, ilumina a nossa vida. Jesus, eu estou aqui mais uma vez para vos servir, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Vamos, meus irmãos, a mais um banquete de luz. Hoje, a coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. São Mateus. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas. A coragem da opinião própria sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo simples sacarmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de todos. Aqui, como em tudo, o mérito é proporcional à circunstância e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da própria opinião e em renegá-las. Mas há casos em que uma covardia é tão grande como fugir no momento do combate. Jesus condena essa covardia do ponto de vista especial de sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, ele também se envergonhará dele, que renegará aquele que tiver o renegado, que aquele que confessar diante dos homens, ele o reconhecerá diante do Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessar discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guarda para si mesmo, mas que a escondem de medo que lhes traga prejuízo nesse mundo, ao passo que aquele que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, a proclama abertamente, trabalhando ao mesmo tempo para o seu próprio futuro e dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, porque sua doutrina nada mais é que o desenvolvimento aplicado daquele do Evangelho, e é a eles que se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Nesta, colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Meus irmãos, coragem da fé. Nós, seres humanos, quantas vezes nós nos acovardamos diante de certa situação, né? Lembremos de Nicodemos, né? No tempo de Jesus, Nicodemos era um daqueles sacerdotes lá do templo, era um daqueles irmãos lá que tinha muito conhecimento. Não lembro se ele era sacerdote, mas ele tinha muito conhecimento. Então, conta até a história que Jesus, quando nasceu, que foi apresentado no templo pela Virgem Maria e São José, que Nicodemos, naquela época, tinha uma ferida no peito que não sarava nunca. Ele já tinha ido em todos os médicos, em todos os lugares, e nada sarava aquela ferida. E quando Jesus foi apresentado no templo, ele estava lá. E quando Maria saía com Jesus, menino Jesus nos braços, que Nicodemos ali estava, e que o menino Jesus espichou a mãozinha assim, pro lado do peito do Nicodemos, e a ferida ficou curada, né? E muitos leprosos também, muitos outros doentes que ali estavam, que o menino Jesus simplesmente levantava a mãozinha e aquelas pessoas ficavam curadas. Então,
Nicodemos depois teve que provar que ele realmente tinha ido em tudo quanto era médico e nunca tinha ficado curado. Foi a mãozinha de Jesus estendida para o peito dele que o curou. Mas Nicodemos, quando Jesus já era adulto e saía pregando, Nicodemos, talvez por covardia ou por medo de ser julgado pelos seus companheiros ali, ia procurar Jesus à noite para conversar com ele, para que ninguém o visse. Por quê? Temendo, pois nós somos muito julgados, né, por aquilo que a gente faz, seja de bom ou seja de errado. Nós somos criticados. Então Nicodemos, com certo receio, foi procurar Jesus às escondidas, e até Jesus falou com ele, né, que para alcançar o reino dos céus teria que nascer de novo em espírito, né, e na água, porque o nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é a água, e o nosso espírito habita esse corpo. Por isso temos que ter respeito pelo nosso corpo, fazer tudo para conservar a nossa saúde, a nossa vida em harmonia, para que possamos viver o tempo que tivermos que viver aqui na Terra. Porque qualquer energia, seja boa ou seja negativa, influencia a água muda a propriedade dela. Quando a gente frutifica uma água e pede os espíritos de luz para colocar ali um remédio para a gente, se a gente pede com fé, os espíritos de luz colocam. Então, nosso corpo, a maior parte é água. Então, quando a gente fica nervoso, irado, irritado, a gente está adoecendo o nosso corpo. Quando a gente com fé pede a Deus para fluidificar, os espíritos de luz fluidificar a nossa água, a gente está pondo uma água abençoada dentro do nosso corpo. Então, como nós somos mais água do que tudo, nós temos que vigiar muito nossos sentimentos, nossos pensamentos, para que o nosso corpo não fique doente. Então, Nicodemos perguntou a Jesus: mas como que eu posso voltar a entrar no corpo de minha mãe? Aí Jesus estava falando da reencarnação, né? Voltar em espírito na água, porque o nosso corpo, a maior parte é água. E aqui está o nosso espírito habitando esse corpo. E com todos os defeitos que ele possa ter, aleijado, bonito, lindo ou feio, ele é um corpo abençoado, que é o corpo que nós precisamos para viver. Como diz o Divaldo Franco, todo médio ele é meio cheinho, meio gordinho, porque ele precisa de muita energia para trabalhar e para doar. Então, Nicodemos fracassou naquele momento. Como nós nos fracassamos? Digamos, a gente está em um lugar que seja cheio de irmãos evangélicos, alguém perguntar qual a sua religião? Muitas vezes, por medo de ser criticado, vamos falar, vamos negar, ou o evangelho que está no meio de uma opção de cristão, né? Ou um espírita que esteja no meio de evangélicos, porque os evangélicos acham que o espírita é feiticeiro macumbeiro, né? Então, muitas vezes, talvez por medo, por vergonhas, podemos negar. Aí que Jesus fala: aquele que não me reconhecer diante dos homens, eu também não reconhecerei diante do Pai. Então, nós temos que ser fiel àquilo que nós viemos, seja evangélico, católico, espírita ou bandista. Se nós temos uma religião, devemos ter confiança em Deus, respeitar nossa religião e não ter medo de confessar, esteja onde nós estivermos. Que religião você tem? Eu sou espírita. Uma vez, quando eu estive viajando a trabalho com meu marido lá para o Pará, aí eu vi na frente, meu marido ficou lá, né? Então eu estava no ônibus e tinha muitos evangélicos naquele ônibus, porque lá no Pará tem muita igreja evangélica, né? Então tinha até um homem lá que estava contando que ele veio de viagem, que ele foi receber uma homenagem, né, pelo trabalho dele como evangélico, né? E tinha uma moça lá que estava conversando muito, perguntava: qual que é a sua religião? Ah, eu sou evangélico, qual que é a sua? Se a hora que chegarem em mim, se me perguntar, eu vou falar: eu sou espírita. Um grande risco eu correria, né? Porque se fosse muitos evangélicos ali, eles poderiam achar que o demônio, o capeta, estava dentro do ônibus e colocarem para fora do ônibus, né? Mas ela não me perguntou. Mas se me perguntasse, eu falaria: eu sou espírita. Graças a Deus. Então, cada um tem que respeitar a religião dos outros. Tem que haver respeito. Então, quando o Espiritismo chegou ao Brasil, a Umbanda chegou e outras religiões, eram muito perseguidos. Muitos templos eram agredidos, fechados, apedrejados, e a polícia levava os trabalhadores presos quando não apanhavam, né? Depois soltavam, às vezes tinha que pagar multas. Então, graças à coragem desses pioneiros do espiritismo, da Umbanda, lá atrás,
é que nós hoje podemos estar com nossas portas abertas tranquilamente, porque naquele tempo tinha lei que condenava as pessoas que trabalhavam com os espíritos, de tanto preconceito que existia naquele tempo. Então, graças a esses pioneiros, hoje nós podemos estar com as nossas casas abertas para poder trabalhar com os espíritos de luz, ajudando os nossos irmãos e a nós mesmos, né? Mesmo muitos livros que eu já li sobre evangélicos que foram em certas cidades, em outros países, que abriram as suas portas e as pessoas xingavam, achavam que era coisa do demônio. Então eu tenho um livro muito interessante que se fizesse uma novela dele, ia ter uma história linda e maravilhosa para contar. De um médico lá para 1700 e pouco por aí, em um povoado, e ele era evangélico, atendia as pessoas com carinho, com amor, e ele era muito perseguido, mas seus perseguidores não conseguiam fazer mal a ele, porque ele tinha coragem da fé e ele não negava a religião que ele tinha. Então, ele era sempre protegido. Então, quando ele era médico e foi atender, tem uma parte até muito engraçada, porque que o pessoal simples chegava ali, ficava olhando para o pé dele para ver se ele não tinha pé de bode, porque falava que os evangélicos tinham pé de bode, que tinha rabo. Então, ele ficava olhando para todo mundo, ele de sapato, eles olhando para ver se ele tinha pé de bode, né? Aí ele pega, tira o sapato, tira a meia, fica com o pé no chão, para eles verem que ele não tinha pé de bode. E nessa história, esse irmão ele é muito protegido das tramas daqueles inimigos que queriam prejudicá-lo, porque ele tinha a coragem da fé de reconhecer a sua religião, né? Então, ele conversando com o padre daquela época, o padre ficava de boca aberta de ver como é aquele rapaz simples que estava se formando em medicina tinha tanta fé, muito mais fé do que ele. Então, cada religião tem os seus trabalhadores. Não é a religião que comete erros, são os homens. Muitos homens em todas as religiões, muitas vezes nós fracassamos e erramos, seja médio, espírita, evangélico, né? Muitos de nós erramos muitas vezes por medo de enfrentar a realidade do nosso dia a dia. Então, como fala que a coragem da opinião própria sempre foi tida em grande estima entre os homens. Então, o mérito da pessoa que assume essa condição, seja evangélico, espírita, candomblista, seja lá o que for, o mérito está em ele reconhecer que ele é um servidor de Jesus e não ter vergonha. Então, tem pessoas minhas muito queridas que quando eu vou contar, que eu vejo os espíritos, que eu converso com os espíritos, que eu gosto de rezar, eles simplesmente debocham, riem, como se eu estivesse falando uma besteira muito grande, que nada daquilo existia. Até falam comigo assim, eu acredito muito em você, mas eu não consigo acreditar em espírito, eu não consigo acreditar em Deus e nem em Jesus. Então, são pessoas até muito boas, honestas, direitas, trabalhadeiras, mas ainda não estão despertos para as coisas divinas, as coisas de Deus. Tem alguns deles que até acreditavam, mas por algum motivo que eu não sei, pararam de acreditar em Deus, de acreditar em Jesus. Mas se a semente foi colocada ali na infância, os ensinamentos de Jesus, a oração, a estar em comunhão com Deus, esse alicerce foi bem feito, foi forte, né? Porque foi feito quando a criança era pequena. Então, uma hora, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai despertar para Deus, né? Então, a coragem da fé é nós assumirmos as nossas atitudes. Mesmo quando nós erramos, nós reconhecemos: eu errei, vocês me perdoam, me desculpem, na minha ignorância, eu errei. Então, Jesus fala assim: cada um segundo a sua obra. Aquele que praticou o amor e a caridade vai receber, não aqui na terra, não aqui na terra, mas no plano espiritual. Aquele que praticou o amor e a caridade, qualquer religião que seja, se foi ateu, praticou o amor e a caridade, praticou o bem, honrou a sua palavra, honrou o seu nome, né? Que antigamente a palavra de um homem honrado valia, não precisava de documento. E hoje, a nossa palavra, será que vale? Quando a gente vem falar de Jesus, a gente sempre fala
com fé no coração, acreditando naquilo que a gente diz, porque Jesus sabe o que vai em nosso coração. Então, aquele que por vergonha, que estiver no meio de muita gente, e alguém perguntar a sua fé, negar, Jesus fala, eu negarei diante do meu Pai. E aquele que negar os ensinamentos de Jesus, ele também o negará diante do Pai. Então, se nós estamos aqui como espíritas para levar o Evangelho de Jesus, se nós temos essa possibilidade de conversar com os espíritos, de vê-los, nós somos maiores responsáveis ainda, como diz aqui, é para os espíritos que isso é falado. Para nós que estamos levando o Evangelho de Jesus, o conhecimento da reencarnação, da vida após a morte. Porque todo ser humano é médio, mas nós que trabalhamos com os espíritos somos mais responsáveis ainda. Então nós temos que ter fé naquilo que nós fazemos, nesse trabalho, na qual eu agradeço muito a Deus a oportunidade de ver os espíritos, de conversar com ele. Graças a Deus, os espíritos que eu já vi e que eu vejo quando eu não estou esperando, né? Quando eu quero ver, eu não vejo, mas quando eu não espero, eu vejo. Graças a Deus, não são espíritos sofredores nem do mal. Então, os que eu vejo são assim. Mas quando são espíritos do mal, eu sinto a presença e eu escuto. Graças a Deus que eu nos vejo, porque eu conheço pessoas que veem e ficam apavoradas. Um amigo meu que já desencarnou falou comigo uma vez, Dorinha, você nunca queira ver esses espíritos. Nunca queira ver. Então, graças a Deus, eu não vejo. Quando é algum espírito que quer me perturbar, eu sinto a presença e sei que tipo de espírito que é. Então, graças a Deus que eu tenho a oportunidade de ouvi-los, conversar com eles e colocar no coração deles uma semente falando do amor, falando de Jesus, do perdão e da reencarnação. Colocar ali uma semente. Muitos não gostam de ouvir, mas aqueles que estão abertos a ouvir, porque às vezes já estão tão cansados de sofrer, né? Aí chega aquele momento dele ser socorrido, a espiritualidade traz ele até a gente, que a gente possa conversar com eles, conversar e socorrê-los. Mas muitos não gostam nem de ouvir. Então, para servir a Jesus, a gente tem que ter muito amor no nosso coração. E muita coragem e muita fé na certeza, porque os espíritos de luz, os guardiões estão nos assistindo. Se a gente não ter fé nesses irmãos e nem coragem para seguir em frente, a gente desiste, a gente cai. Mesmo sabendo que muitas vezes lá na casa espírita, esses espíritos trevosos que estão aí querendo fazer confusão, que nos atacam, muitos deles toda semana chegam, eu odeio vocês, me atacam principalmente a mim que sou responsável pela casa e ataca também o pessoal que trabalha comigo, porque eles também são perseverantes na fé. E na fé tem que ter perseverança, na fé, na confiança que Cristo é por nós e que os espíritos de luz estão nos assistindo. Então esses irmãos chegam toda semana, eu odeio vocês, eu vou acabar com vocês, e fica querendo que a gente não reza, querem que a gente feche a casa, querem nos obrigar. Isso há muito tempo, desde quando eu estou trabalhando, eles estão sempre nos atacando. E graças a Deus, há mais de 25 anos, 26, 27 anos, que eu estou nessa seara do amor e a qual eu dou graças a Deus. Por isso que eu sou assim cheinha, né, meia gordinha, porque eu preciso de muita energia para isso. Então, a coragem da fé. Nosso irmão Paulo de Tarso, no tempo que ele era Saulo, que ele era um militar lá no país dele, né? Ele era um homem que tinha perseverança, era decidido na vida dele, e ele acreditava em Deus, ele não acreditava em Jesus. Então ele perseguia os cristãos. E ele era noivo, tinha uma moça que ele amava, que eu não lembro o nome, só que essa noiva dele tinha um irmão que ele não conhecia, chamado Estevão. E esse Estevão seguia Jesus e pregava o evangelho. E Saulo mandou prender ele e mandou apedrejar. Quando ele estava ali morrendo, a noiva chega e vê o irmão naquela situação, e que foi Saulo que apedrejou, mandou apedrejar. Então ele pega, se afasta, e quando ele sai perseguindo os cristãos, né, a caminho de Damasco, Jesus pergunta a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Onde ele fica cego em ver aquela luz, em ver Jesus. Aí, a partir daquele momento, ele muda completamente. Jesus manda ele na cidade que ele estava indo para prender um irmão que falava de Jesus, que eu esqueci, acho que é Isaías, acho que é isso mesmo o nome, não tenho certeza. Que era para ele lá que ele ia curar. Aí ele foi
E as outras pessoas ficavam até assim, meio receosas, mas não é ele que persegue os cristãos? Então, Isaías curou ele, ali ele ouviu sobre Jesus, ouviu muitas pessoas sobre o ensinamento de Jesus, mas ele, a partir daquele momento, passou a ser Paulo e não Saulo. Como Saulo, ele era perseguidor, e como Paulo, ele era o perseguido, né? Porque ao começar a falar sobre Jesus, ele era perseguido, batiam nele, prendiam ele voltava de novo a mesma coisa, batiam, ele continuava. Então, Saulo, além de ouvir o que os outros ensinavam sobre Jesus, ele também queria sentir e compreender aquilo dentro dele. Então, ele foi pelo deserto, ficou lá 3 meses, procurando estar em comunhão com Jesus, com Deus, e depois, mais 3 meses, continuou acompanhando, conversou muito com Pedro, com muitos outros, para conhecer mais determinadamente Jesus. E ele foi colocando Jesus em seu coração, que ele falava: não é eu que vivo em Cristo, é Cristo que vive em mim. Então, os apóstolos que seguiam Jesus conheciam, ouviram o evangelho de Jesus da própria boca de Jesus. E Saulo ouviu e sentiu no coração. Então, Jesus precisava de um homem determinado, de coragem, que pegasse uma missão e fosse em frente. Por isso que ele escolheu Paulo, porque ele sabia que ele era um homem determinado, que quando ele queria uma coisa, ele ia em frente. Então, Paulo abriu igrejas em muitos e muitos lugares, em muitos e muitos lugares. Então, ele com Pedro às vezes costumavam bater de frente, né? Mas mesmo assim se entendiam. Então, Saulo, uma vez, ele estava indo para Jerusalém, e um homem lá de muito conhecimento chegou e falou para ele que se ele fosse lá, ele pegou o cinto dele assim, e amarrou os braços, pensou assim: é isso que eles vão fazer com você, se você for lá, eles vão te prender e vão te matar. Ele pegou assim: eu estou pronto para ser preso e para morrer por Jesus. E foi, sem medo nenhum, mesmo sabendo do que ia acontecer. Então, Paulo foi um homem de coragem e de fé, que não teve medo de levar o evangelho de Jesus, mesmo apanhando, ele continuava levando o evangelho de Jesus, com fé e com confiança. Então, e Pedro, nosso irmão Pedro, quando Jesus estava com ele, que ele falou que queria seguir Jesus, Jesus falou que não podia, ele falou que por Jesus ele até morreria, né? Que ele morreria por Jesus. Aí Jesus falou com ele, já estava perto, né, de Jesus ser preso. Jesus falou para ele: antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele: não, Senhor, eu morro por Senhor. E quando Jesus foi preso, julgado e condenado, Pedro estava ali olhando de longe. E 3 vezes que perguntaram a ele: você é o seguidor de Jesus? Não, não sou. Ele negou. Aí o galo cantou. Aí lembrou do que Jesus falou para ele. E naquele momento ele viu Jesus lá e Jesus olhou para ele. Mas Jesus não estava condenando. Jesus compreendeu que naquele momento de ele provar realmente a sua fé, não da vida, mas provar a sua fé, ser um seguidor de Jesus, por medo do que aconteceria a ele negou que conhecia Jesus. E ele foi lá para fora e chorou muito envergonhado com sua atitude. E ele, depois disso, mudou e passou a seguir Jesus com fé e com confiança. Então, muitos dos apóstolos de Jesus morreram condenados. João, o evangelista, era o mais jovem de todos. Ele seguiu Maria até o Calvário. Ele ficou lá ao lado de Maria. Os outros apóstolos também se esconderam de medo que poderia acontecer com ele. E quantos cristãos foram perseguidos por eles, pelos soldados romanos que matavam aquele que seguia Jesus? Acho que até mais de 300 anos depois que Cristo morreu, continuaram sendo assassinados nas arenas. Conta até a história da Joana, esqueci o nome da Joana, esqueci o nome dela, me desculpem. Essa Joana, no tempo de Jesus, ela ouvia ele. E Jesus falava com ela: vai e segue com fé, né? E ela já era uma senhora, e quando ela foi presa na arena para ser morta ali pelos soldados romanos,
Ela, uma senhora ali presa, e um rapaz jovem ao seu lado, que era seu filho. E os soldados perguntavam: renega o Cristo que você será salvo. Aí o filho dela ali com medo, meu Deus, esqueci o nome dela, Joana. Esqueci, meus irmãos, me desculpem. Na hora que eu lembrar, eu falo. Então o filho dela pedia: mãe, renuncia Jesus, mãe, por mim que sou seu filho. Ela falou: cala a boca, meu filho, não fala isso. E ela lembrou ali de Maria, assim, se a Maria, mãe de Jesus, lá no Calvário, viu tudo o que aconteceu com o filho dela, e mesmo assim ela não o negou, ela continuou do lado dele, sem vergonha de confessar que era mãe de Jesus. Se ela aguentou tudo aquilo que ela viu o filho dela passar, imagino eu vou aguentar. Aí um soldado romano que estava ali falou assim: o que esse Jesus ensinou a vocês? Ensinou vocês a morrerem? Ela pegou, juntando a força que ela já estava ali fraca. Não, ele me ensinou a te amar. E naquele momento, ela sentiu a mão de Jesus no ombro dela, falando: segue firme na sua fé. E ela, como muitos outros, morreram ali no circo. Então, muitos que morreram ali naquele circo em Roma, em muitos outros lugares, aqueles que morriam antes, que saíam fora do corpo, aqueles ali pregados para morrer, para os leões atacando, coisa, eles ali presos, eles cantavam e louvavam a Deus. Eles iam ali para ser mortos e louvando a Deus. É a coragem da fé. De onde vem essa fé? Que fé, que coragem é essa? É de acreditar realmente em Jesus. É acreditar na vida eterna, que só o corpo morre, que a alma não morre jamais. Essa fé de que acreditar que realmente Jesus está com eles. Então, quando aqueles que desencarnavam primeiros, eles se mostravam em espíritos para aqueles que ainda iam ser mortos, e aquelas pessoas vinham e tinham certeza que a morte não existia, que eles continuavam vivos ali, que o corpo estava ali espedaçado, mas que a alma continuava viva. Aí eles cantavam com mais fé, louvando e glorificando a Deus. Então, aqueles que foram mortos ali nos circos, antes que os leões atacavam eles, né, eles viam rosas brancas caindo do céu em forma de água, quando as pessoas estão assim para ser queimadas, né? Que alivia aquela queimação do fogo. Então, os espíritos de luzes vinham e tiravam eles do corpo antes que os leões começavam a estraçalhar, e não deixavam eles olhar para trás para não verem seus corpos espedaçados. Assim como Joana d'Arc, quando foi presa na fogueira, ela foi confiante em Deus e em Jesus. E tinha até uma louca, que era louca porque os espíritos obsessores atacavam, quando ela estava presa junto com Joana d'Arc. Joana d'Arc pegou, mandou, tirou os espíritos obsessores que estavam junto dela, né? Aí aquela mulher ficou boa e curada, porque ela andava para a rua feito maluca. E quando Joana estava lá para ser queimada na fogueira, que puseram fogo na Joana, né? Aí foi que as rosas brancas caíram do céu assim sobre ela e em forma de água molhava ela para que ela não sentisse o calor do fogo que a machucasse, porque ela tinha mérito. Ela tinha mérito para não sentir aquele fogo queimando ela, assim como os cristãos tinham mérito para não sentirem as mordidas daqueles animais ferozes, leões, né? Então aquela louca, quando procurando Joana, viu ela ali presa naquela fogueira, sendo queimada, já queimada. O espírito dela não estava ali, estava o corpo. Ela se atirou no corpo de Joana e abraçou a Joana e morreu queimada ali com ela. E quando foram tirar as cinzas de Joana, o coração dela estava ali intacto. O coração de Joana d'Arc não queimou, devido àquele amor que ela tinha no coração por Jesus e a coragem daquela mulher que acreditava nela e abraçou ela com tanto amor, com tanto carinho, que protegeu o coração de Joana d'Arc. Meus irmãos, no Evangelho, na Bíblia, tantas histórias, quantas histórias de coragem, de tantos irmãos, que deram a vida levando a palavra de Jesus, levando o ensinamento. Então, se nós conhecemos Jesus, nós temos o dever de levar a palavra, de levar o evangelho a outras pessoas,
com confiança, com fé e com coragem, sem nos importarmos se o outro vai nos criticar, se vai rir de nós, se vai nos julgar. Eu gosto muito de orar e de rezar, né? E às vezes tem pessoas que me veem rezando, mas que adianta você ficar rezando muito? O próprio Jesus falou que não adianta rezar tanto. O importante, sim, é rezar com fé. Só que eu tenho tantas pessoas para me rezar, então eu tenho que rezar muito. Tenho que rezar para minha família, para os meus amigos, para as almas, para esses espíritos que nos perseguem, que vêm nós inimigos, porque nós estamos seguindo o Espiritismo. Né? Esses irmãos que ainda estão perdidos na escuridão, que ainda não têm o conhecimento, que ainda não acreditam em Jesus. Então, muitos sofreram tanto, tanto quando estavam reencarnados por algum motivo, que não acreditavam em Deus, em Jesus, que quando desencarnam, eles são atraídos por aqueles irmãos que estão em pior condições que eles, muitos que são perversos, e acabam trabalhando, virando escravos desses espíritos trevosos, e acha que tem que fazer aquilo, se vingar, porque sofreram tanto que se tornaram maus. Mas eles não são totalmente maus, porque todo ser humano também tem o bem dentro deles, pois temos dentro de nós o Deus, o nosso Deus, que nos criou. Nós somos centelhas de Deus, então Deus é amor. Deus está dentro de todo ser humano. O ser humano é que se afasta de Deus, mas Deus nunca se afasta de nenhum de nós. Por mais perverso que nós sejamos, Deus sempre será por nós. Então, muitos desses irmãos, depois cansados de tanto sofrerem, muitos escutam a gente, mas nem todos. Mas um dia eles vão ouvir, porque Jesus falou: nenhuma de minhas ovelhas se perderão. Então, um dia, depois de reencarnar e desencarnar com muita dor e sofrimento, em outros mundos, atrás de 30 mil anos-luz da Terra, um dia eles vão reencontrar Deus em seus corações, Jesus em suas vidas. Então, nenhuma ovelha de Jesus vai se perder. Então, se temos a coragem da fé, como o irmão fala aqui, né? E não formos covardes e seguirmos Jesus, como São Francisco seguiu. Um dia, lá na nossa casa espírita, incorporou na Rosângela, minha amiga, um soldado, que falou comigo assim: eu te odeio, porque nós éramos muito amigos, e na guerra, nós estávamos juntos na guerra, ele não falou em que época que foi, e você me abandonou ferido. Eu peguei: sou meu irmão, você me perdoa, que o medo da guerra é uma coisa tão terrível que o mais corajoso dos soldados podem se acovardar. Tão terrível que é a guerra. Me perdoa, meu irmão, se por medo e covardia eu te abandonei. Pedi perdão a ele e ele me perdoou e foi em paz. Então, meus irmãos, muitas vezes, em várias situações, a gente pode ter medo, não só de confessar a nossa fé, mas às vezes a gente fala: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que não sei o que não sei o quê, mas a gente ainda não conhece as nossas forças. E quando chega a hora, a gente: não aguento não, não posso não, não vou não. Então, todos nós somos seres humanos, todos nós temos nosso momento de medo. O que a gente não pode deixar o medo tomar conta da gente, que um pouquinho de medo é até normal, porque isso nos preserva também dos perigos. Que a pessoa que é muito corajosa, tipo assim: eu vou lá na favela do Rio, eu vou entrar lá porque eu não tenho medo, que é isso, que é aquilo. Ali tem perigo, tem bandido, eu vou assim mesmo, porque eu sou corajoso. Não, tem que ter cautela, tem que preservar a vida. Então, um pouquinho de medo, sim, é bom. Se por acaso uma pessoa tiver que realmente que numa favela ou num lugar onde que tem perigo, pede proteção a Deus, pede proteção dos espíritos de luzes e vai com fé e confiança, que às vezes precisa ir para socorrer alguém, para ajudar alguém. Aí é diferente. Aí é diferente. Se colocar na mão de Deus, seja feita a vontade do meu Pai. Muitas vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade, mas se a gente tem fé em Deus, e na nossa caminhada, que às vezes, muitas vezes, tem tanta pedra no nosso caminho, que a gente sempre possa falar com fé: Senhor, seja feita a vossa vontade, e não a minha. Ontem ainda ouvi uma história muito bonita sobre São Francisco de Assis, que São Francisco e aqueles que seguiam ele resolveram fazer uma semana de jejum, não comer nada. Então eles começaram.
muito bem, faziam jejum, orava, atendia os necessitados, aquelas pessoas que iam em busca de socorro. Aí depois 4, 5 dias estavam todos, quase já nem conversava, de tanta fraqueza por passarem tanta fome. Aí um dia, um acordou de noite chorando, chorando. Aí Jesus falou assim: o que que foi, meu irmão? São Francisco, né? Falou assim: o que que foi, meu irmão? Eu não aguento mais. Eu estou com muita fome. Eu não aguento mais seguir assim. Eu me envergonho da minha falta de perseverança, da minha falta de vontade, mas eu não aguento mais tanta fome. Eu quero muito comer um franguinho, muito comer um franguinho. Aí São Francisco, os outros tudo ouvindo, né, ele falar aquilo, mas aquele homem que confessava a São Francisco se sentia envergonhado por quebrar, né, aquele plano que eles fizeram de uma semana de jejum. Então São Francisco assim, levanta e troca de roupa e vão para a cozinha. Aí que São Francisco foi lá, começou a preparar o frango para ele. Aí que ouviu mais choro ainda, que foi aquela choradeira, porque os outros também que também estavam com muita fome e não tiveram também a coragem assim de confessar, eu tô com muita fome, eu não aguento mais. Choraram, choraram com fome, sentindo aquele cheirinho do frango. Aí Jesus, São Francisco foi, serviu frango para o seu amigo e comeu junto com ele. Quer dizer, ele também quebrou o jejum, aquilo que ele tinha planejado. Mas por quê? Para mostrar para o amigo dele que ele também era frágil, que ele também tinha fome, que não era só ele, e que ele não tinha motivo de se sentir envergonhado porque estava com tanta fome. Então, mais importante do que a gente cumprir regras, que às vezes tem muita coisa que tem regras, é regra para isso, regra para aquilo, é a gente estar ao lado dos nossos irmãos, muitas vezes quebrando regras. Muitas vezes quebrando regras para mostrar eu sou como você, eu sou ser humano, eu também sinto dor, eu também passo fome, eu também choro. Jesus não curou dia de sábado, Jesus não curou dia domingo. E a lei dos judeus que proibia de curar dia de sábado? Tinha os dias de jejum que não podia comer. Jesus não seguia essas regras. Se tinha alguém para ser curado, não importava que dia, que hora que fosse, ele curava. Então, os médios são médios 24 horas por dia. O médio não é só médio quando ele está numa casa espírita. Então, a gente tem que estar preparado 24 horas por dia, que às vezes pode bater na nossa porta alguém muito aflito, precisando de um socorro espiritual. Quantas vezes apareceu na minha casa gente vindo em busca de socorro, porque não dava para esperar quarta-feira? Que telefona, Dorinha, eu estou precisando de socorro. Se a pessoa não pode estar presente, eu paro, vem cá, firmo uma vela para Nossa Senhora, para os meus guias que trabalham, com quem eu trabalho, e peço ajuda, socorro para aquela pessoa, mando um passe à distância, mando um reiki para a pessoa, para ir ajudando. Então, a gente tem que estar espiritualmente nos esforçando para estar bem espiritualmente 24 horas por dia. Quantas vezes que eu estou aqui apertada com serviço e chega alguém aqui me pedindo ajuda? Hum? Eu lembro uma vez que eu estava fazendo faxina na minha casa, eu estava toda suada, chegou uma moça lá e falou assim: ô Dorinha, eu estou precisando tanto de ajuda, será que você podia me atender? Eu falei assim: é urgente, porque eu estou fazendo faxina e eu tenho que depois, tomar um banho depois, fazer almoço, que tem hora certa para o almoço. Ela: não, não é urgente não, mas eu precisava conversar com você. Aí, há muitos anos que eu não vejo essa moça, acho que foi essa última vez que eu conversei com ela, que ela sempre me procurava. Aí, quando eu fui atender ela, né, que eu dei o passe nela, os guias estavam trabalhando comigo, aí eu falei com ela que tinha um irmão junto dela chamado Rodrigo, que gostava muito dela e falou que suicidou, que estava precisando muito da ajuda dela. Aí ela falou: Dorinha, realmente, o meu desespero é isso, morreu um grande amigo meu e ele suicidou, e ele chamava Rodrigo. Aí, né, como foi conversado com aquele espírito, ele foi ajudado, aí ela foi embora mais tranquila. Então, tem certas coisas, certos momentos, que suando ou não, a gente, conforme, assim, às vezes a pessoa pode estar com uma obsessão com o espírito junto dela naquele momento, a gente tem que largar o que foi e socorrer, porque a espiritualidade não olha se a gente está suado, se não está. O importante é a boa vontade para trabalhar. Então é arregaçar as mangas, passar uma água no rosto, nas mãos e vamos lá, vamos trabalhar, vamos ajudar. Então,
temos que ser fiel a Jesus, temos que ser fiel a nós mesmos, a esse Deus que habita em nós. Então a Terra ainda é um planeta de dor e sofrimento, né, que um dia vai ser um grande lugar de paz e de luz, mas hoje, vamos trabalhar hoje para o nosso progresso moral e espiritual, porque é na espiritualidade que nós vamos colher todo o bem que nós fizemos aqui ou todo o mal que nós tivermos feito. Então, cada um segundo as suas obras. Então, meus irmãos, vamos ter coragem. O mundo hoje está passando por todas essas tribulações. A gente só vê coisa na televisão, na internet, só falar coisas ruins, mas existe muita coisas boas acontecendo e que não é anunciado, porque o mal tem a força dele, faz com que essa propaganda do mal se espalhe, mas o bem é maior que o mal. E o bem vai vencer o mal. Vai vencer, porque o bem é Deus, é Jesus. Então o bem vai vencer o mal. Só que o bem, as coisas que acontecem, a mídia, a televisão não anuncia, porque não dá ibope. Não dá ibope. Quantas coisas maravilhosas acontecendo, mas não falam. Então pode ter sim coisa ruim acontecendo no planeta, porque ainda há seres humanos maus na Terra, como há no plano espiritual. Mas muito mais coisas boas estão acontecendo. Muito mais. Os espíritos de luz estão trabalhando muito pelo planeta Terra. São Miguel, os anjos estão trabalhando muito pelo povo da Terra. Então vamos ter fé, vamos orar, vamos pedir paz para o nosso planeta. Vamos pedir muito amor e muita luz para todos os seres humanos, encarnados e desencarnados. Vamos rezar muito, meus irmãos, porque o bem vai vencer o mal. E quando a gente ora com fé, a gente está servindo a Jesus, está trabalhando para a luz. E quando a gente fica comentando tanta coisa ruim que acontece, a gente está dando forças para as trevas. Então vamos ver o que nós estamos pensando, o que nós estamos falando, conforme nós estamos agindo, para ver se nós estamos servindo a Jesus, se estamos servindo a trevas. Então vamos ter a coragem da fé, vamos rezar com fé e com confiança, porque o bem é muito maior do que o mal, e a luz de Deus vai prevalecer sobre toda a humanidade. Então, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Mãe Santíssima, Nossa Senhora da Luz, Mãe do nosso Mestre Jesus, derrama sobre todos os nossos irmãos, encarnado e desencarnado, os vossos eflúvios de amor, de paz e de luz, que São Miguel, São Rafael, São Gabriel, Arcanjo Uriel e Arcanjo Ismael derrama sobre toda a humanidade, sobre todos os seres humanos, encarnado e desencarnado, muita luz, muita paz e muito amor, muita força para seguirmos em frente na nossa caminhada, sem envergonharmos de quem nós somos, com fé e com coragem, para tomar as nossas atitudes no nosso dia a dia, com fé e confiança, que se Deus é por nós, nada é contra nós, porque Jesus está no leme de nossa vida. Confiemos e acreditamos que Deus, que é amor, nos ama tanto, 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 que envia esses anjos, esses espíritos de luz para trabalhar em favor de todos nós, de toda a humanidade, que possamos estar com nossa mente, com nosso coração abertos para receber essas luzes divinas que é derramada sobre o planeta Terra, sobre a humanidade, porque nós, estando com o coração aberto e com a mente aberta, nós vamos receber muita bênção, e recebendo essas bênçãos, vamos derramar sobre os nossos irmãos. Em nome de Jesus, em nome da Maria Santíssima, Nossa Senhora da Luz, que a paz de Deus abençoe e nos ilumine a todos nós, a todos vocês que estão me ouvindo, muita luz e muita paz em seus corações, nos seus lares, nas suas famílias. Muita luz, meus irmãos. Vamos seguir em frente com coragem e com fé, porque a Mãe Maria não abandona nenhum de seus filhos. Vamos confiar. Vamos acreditar. Vamos confiar que nós temos nossos anjos de guarda, os nossos espíritos de luz que nos assistem, os nossos anjos mensageiros, nossos anjos guardiões. Vamos confiar que nós não estamos sozinhos. Não estamos. Deus é por nós, hoje, amanhã e sempre. Fiquem na paz de Jesus, que assim seja. Graças a Deus, louvado seja. Amém, Senhor. Glória a Deus.